Em destaque no Panorama CBN, Estados Unidos e Irã avaliam pedido do Paquistão para adiar o ultimato em 2 semanas e reabrir Estreito de Hormuz. Petróleo cai. Proposta vem após Donald Trump ameaçar matar civilização inteira do Irã. Teherã fala em potencial genocídio. Conselho de Segurança da ONU rejeita o uso da força para reabrir rota do petróleo. Processo que pode levar ao fim do contrato da Enel em São Paulo avança na Agência de Energia Elétrica. Astronautas da missão Artemis II começam a voltar à Terra e NASA divulga imagens históricas. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar as principais notícias do dia. O mundo acompanha com tensão o prazo final dado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que o Irã reabra o Estreito de Hormuz. E dependendo da hora em que você está ouvindo o Panorama, as coisas já podem ter mudado bastante. Numa postagem numa rede social nesta terça-feira, Trump afirmou que uma civilização inteira morrerá nesta noite. No dia anterior, ele já tinha dado até as 9 da noite dessa terça, pelo horário de Brasília, para que o Irã libere a passagem de navios. Em entrevista ao canal Fox News, o presidente reforçou que se não houver acordo, haverá um ataque como nunca se viu antes, mas ponderou que se as negociações avançassem e houvesse algo concreto, isso poderia mudar. Sobre as negociações, eu volto a falar na sequência. Como não poderia ser diferente, a reação de Teherã foi imediata. No Conselho de Segurança da ONU, o representante do Irã, Amir Said Iravani, classificou as falas de Trump como incitação ao genocídio, dizendo que o Irã não vai ficar de braços cruzados diante de crimes de guerra tão graves e que vai exercer seu direito de autodefesa e tomar medidas recíprocas imediatas e proporcionais. O Conselho de Segurança da ONU também rejeitou uma resolução que autorizava o uso da força para liberar o Estreito de Hormuz. O texto foi proposto pelo Bahrein e previa que países usassem todos os meios necessários para garantir a navegação. A medida foi barrada pelos vetos da China e da Rússia, que têm assento permanente no Conselho. A China argumentou que é contra o uso da força, ainda mais nesse dia dessa fala de Donald Trump, que prometeu extinguir a civilização iraniana. Além do alinhamento político, a China é a maior compradora do petróleo do Irã. Já o embaixador russo classificou o texto como desequilibrado por condenar apenas as ações de Teherã. Agora, os dois países devem apresentar uma nova proposta para tentar destravar o fluxo marítimo no estreito. Em entrevista à agência Reuters, uma autoridade iraniana de alto escalão disse que o país não vai reabrir Hormuz em troca de promessas vazias e ameaçou fechar também outra via marítima, o Estreito de Bab el-Mandeb, que é outra rota de petróleo do outro lado da Península Arábica, isso se a situação sair do controle, nas palavras dessa autoridade iraniana. O regime declarou que pontes e rodovias na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes e no Bahrein são alvos militares. E o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, disse que 14 milhões de iranianos se voluntariaram para defender o país. A televisão estatal do Irã também convocou a população a formar correntes humanas para proteger usinas de energia, e foi isso que aconteceu. Vídeos divulgados pela agência de notícias iraniana Fars mostram centenas de pessoas na porta de uma usina segurando bandeiras e cartazes. E as ameaças de Trump geraram críticas também dentro e fora dos Estados Unidos. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse estar muito preocupado com a possibilidade de um povo inteiro sofrer consequências por decisões políticas. A ex-vice-presidente Kamala Harris, que concorreu à presidência em 2024, chamou as ameaças de abomináveis. No Vaticano, o Papa Leão XIV afirmou que ataques contra civis e infraestrutura são inaceitáveis e violam o direito internacional. O fato é que antes mesmo desse prazo expirar, os Estados Unidos já atacaram a ilha de Karg, que estoca cerca de 90% de todo o petróleo produzido pelo Irã. Foi o segundo ataque à ilha na guerra, mas a infraestrutura petrolífera foi poupada de novo. Israel também anunciou ter feito amplos ataques ao redor do território iraniano, atingindo pontes, trens, aeroportos e edifícios, e até alertou os iranianos para que não usem trens.
Uma petroquímica em Shiraz também foi atingida. É a segunda petroquímica atingida no Irã em 2 dias. Várias explosões atingiram a capital Teherã e uma delas matou 9 pessoas, segundo a mídia local. O Irã atacou em resposta o complexo petroquímico de Jubail, na Arábia Saudita, com 7 mísseis e drones. O Irã também bombardeou outros países vizinhos. Embaixadas brasileiras nos países do Oriente Médio também emitiram alertas para os brasileiros da região. Falando então das negociações, o jornal The Wall Street Journal publicou que o governo do Irã cortou as comunicações diretas com a Casa Branca. Só que as negociações por um cessar-fogo continuam por meio de mediadores, segundo uma autoridade do Oriente Médio. No último episódio, eu te contei que Irã e Estados Unidos rejeitaram aquele plano de cessar-fogo elaborado pelo Paquistão, que está atuando como mediador nessa guerra. E na tarde dessa terça-feira, o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, pediu ao presidente Trump que adie o prazo dado ao Irã por mais 2 semanas. E ele também pediu ao Irã a reabertura do Estreito de Hormuz pelo mesmo período, como gesto de boa vontade, e que os países adotem um cessar-fogo de 2 semanas para permitir o avanço da diplomacia. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, disse que Trump está ciente dessa proposta e que vai responder em breve, segundo o site americano Axios. Isso não aconteceu até o momento em que eu gravo o podcast. E o Irã também recebeu a proposta e está analisando o pedido positivamente, segundo fontes da agência de notícias Reuters. Então você vai ter atualizações na próxima edição do Panorama e também em cbn.globo.com. Ainda em um assunto relacionado ao Oriente Médio, a jornalista americana que tinha sido sequestrada em Bagdá, no Iraque, no dia 31 de março, foi libertada nessa terça-feira. Shelley Kirlson passou 1 semana em cativeiro. A informação da libertação foi confirmada por autoridades iraquianas, a agência Associated Press e a jornais dos Estados Unidos. Ela atua como freelancer para veículos como BBC e Político e estava sob poder da milícia Kataib Hezbollah, que é um grupo aliado ao Irã no Iraque. Em comunicado, a milícia disse que a decisão de soltar a jornalista foi tomada em reconhecimento às posições patrióticas do primeiro-ministro do Iraque, que está deixando o cargo, mas não deu mais detalhes. Também disse que a jornalista deve deixar o Iraque imediatamente. Para garantir a liberdade da jornalista, o governo iraquiano avaliou soltar 6 membros do grupo que estão presos. Agora falando do impacto na economia, na maior parte do dia o petróleo se manteve estável à espera do fim do prazo dado pelo presidente Donald Trump, mas no fim da tarde o barril do tipo Brent passou a cair bem, justamente depois da notícia de que Estados Unidos e Irã avaliavam esse pedido do Paquistão para adiar o ultimato em 2 semanas. E aí, no momento em que eu gravo o podcast, o barril é negociado na faixa dos $103, começou o dia nos 110, é uma queda aí de cerca de 6%. E o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou praticamente estável, com alta de 0,05% aos 188.258 pontos. O dólar comercial subiu 0,32%, cotado a R$ 5,16. O euro vale R$ 5,97, com alta de 0,56%. Outra notícia da economia, o FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, começou a segunda fase de pagamentos a quem tinha dinheiro no Will Bank, que faz parte do grupo do Banco Master e foi liquidado pelo Banco Central. Nessa etapa, o fundo vai liberar 6 bilhões e 60 milhões de reais para quem tem entre R$ 1.200 e R$ 50 mil a receber. A medida beneficia 312 mil clientes da financeira. Para receber, o cliente precisa baixar o aplicativo oficial do FGC, fazer o cadastro e enviar os documentos solicitados. É fundamental manter as notificações do celular ligadas para acompanhar o processo. E vale lembrar que o limite de garantia é de R$ 250 mil por CPF dentro de um mesmo grupo financeiro. Então, se você já recebeu valores de outras empresas do grupo Master, como o Let's Bank, esse montante vai ser descontado do total a receber agora. Até o momento, o FGC já pagou R$ 126 milhões para quem tinha saldos menores de até R$ 1.000.
Foi com essa música aí que os astronautas da missão Artemis 2 acordaram para se preparar para deixar a esfera de influência lunar e voltar para a gravitação da Terra. Essa música é Tokyo Drifting, de Denzel Curry e Glass Animals. Cada dia eles acordam com uma música diferente. Depois que eu gravei o último episódio, a Orion passou pela fase mais crítica ao passar pelo ponto mais próximo da Lua e ficar incomunicável com a Terra por cerca de 40 minutos, como previsto, né? Aí nessa terça, a NASA divulgou imagens históricas que mostram pela primeira vez o lado oculto da Lua, The Dark Side of the Moon, e também detalhes da Bacia Orientale, que é uma estrutura de 950 quilômetros de diâmetro formada pelo impacto de um asteroide há quase 4 bilhões de anos. Os 4 astronautas também registraram um eclipse solar a partir da Lua. O fenômeno, que durou cerca de 1 hora, permitiu o estudo da coroa solar, que é a parte mais externa da atmosfera do Sol. Da Lua deu para ver a Terra minguante, o pôr da Terra. Eu coloquei o link do site da CBN com essas imagens na descrição desse episódio do Panorama para você dar uma olhada, depois me conta o que achou. A missão entra agora na fase de monitoramento dos sistemas de suporte à vida para a reentrada na atmosfera terrestre. O pouso da cápsula está previsto para sexta-feira, às 9h07 da noite, nas águas do Oceano Pacífico, perto da costa de San Diego, nos Estados Unidos. Quando voltarem, os astronautas devem passar por um período de isolamento e recuperação antes de serem recebidos pelo presidente dos Estados Unidos na Casa Branca. De volta à Terra, a Procuradoria-Geral da República defendeu que a escolha do novo governador do Rio de Janeiro seja feita por meio de eleição direta, com voto popular. No parecer que foi enviado ao Supremo Tribunal Federal, o vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa, argumentou que a vacância no cargo não aconteceu só pela renúncia de Cláudio Castro, mas pela condenação que foi imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral. E aí ele entende que quando o afastamento acontece por motivos eleitorais, há mais de 6 meses do fim do mandato, o Código Eleitoral exige a participação dos eleitores nas urnas. O documento diz que a renúncia de Castro, feita na véspera do julgamento, não deve anular esse processo. A manifestação da PGR foi apresentada ao ministro Cristiano Zanin, que tinha suspendido a eleição indireta que seria feita pela Assembleia Legislativa. O plenário do STF vai analisar o caso nesta quarta-feira. Atualmente, o governo do Rio é chefiado pelo presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Couto. Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo e da CBN, os ministros avaliam manter Couto no cargo até as eleições de outubro, para evitar a organização de 2 eleições nesse curto período de tempo. A apresentadora e comentarista da CBN, Vera Magalhães, trouxe a apuração de que o STF deve decidir pela eleição indireta, pelos votos que já foram dados até agora, mas que a coisa não deve mesmo parar por aí. Os ministros até são sensíveis à tese que o grupo do ex-prefeito Eduardo Paes tenta propagar de que uma eleição indireta seria recolocar no poder o mesmo grupo que foi cassado por abuso de poder econômico, que é o grupo do ex-governador Cláudio Castro. Mas ainda assim, a complicação de realizar 2 eleições diretas num prazo tão curto é muito grande. O que eu apurei também é que, caso isso prevaleça, o passo seguinte do PSD, do ex-prefeito Eduardo Paes, deverá ser ingressar com uma outra ação requerendo que o presidente do Tribunal de Justiça, que é o governador em exercício atual, o desembargador Ricardo Couto, permaneça até as eleições de outubro. Então, que não se realize uma eleição indireta via Alerj, justamente porque isso seria um jogo de cartas marcadas para conduzir ao poder e, portanto, deixar no poder em todo o período da campanha eleitoral o grupo do Cláudio Castro por meio do deputado Douglas Ruas. E a diretoria da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, decidiu avançar com o processo que pode levar ao fim do contrato da Enel em São Paulo. Em reunião nesta terça-feira, os 5 diretores votaram pela abertura do procedimento de caducidade do contrato. Isso significa o início do processo para o cancelamento antecipado da concessão. A medida acontece depois de 4 grandes apagões em São Paulo nos últimos anos. O mais recente, em dezembro do ano passado, deixou mais de 4 milhões de pessoas sem luz.
O relator do caso, o diretor da ANEEL, Gentil Nogueira, diz que o desempenho da empresa na retomada do serviço é inferior ao de outras distribuidoras. Antes da decisão, a defesa da concessionária tentou barrar a continuidade da análise. O advogado da Enel, Marcel Justin Filho, argumentou que o direito de defesa não foi respeitado, dizendo que a empresa cumpriu todas as exigências regulatórias. Em nota enviada à imprensa, a Enel informou que vai trabalhar para demonstrar que cumpre os indicadores previstos. A empresa tem agora 30 dias para apresentar defesa. Se a agência não aceitar os argumentos, a recomendação de rescisão segue para o Ministério de Minas e Energia, que vai dar a palavra final. E a Polícia Federal deflagrou uma operação para combater o mercado ilegal de canetas emagrecedoras no Brasil. Com o apoio da Anvisa, os agentes cumpriram 45 mandados de busca e apreensão e fizeram 24 fiscalizações em 11 estados, incluindo São Paulo, Paraná e Goiás. O foco da investigação é uma rede criminosa que atua em toda a cadeia, desde a importação fraudulenta e produção clandestina até a falsificação e venda dessas canetas. As autoridades miram produtos com os princípios ativos semaglutida e tizepatida, usados contra a obesidade, e também a retatrutida, substância que nem tem autorização para ser vendida no país. Essa operação acontece um dia depois de a Anvisa divulgar um novo pacote de regras para endurecer a fiscalização sobre esses produtos para frear o comércio irregular que coloca em risco a saúde dos pacientes. O monitoramento agora vai ser intensificado em farmácias de manipulação e sites de vendas. Em Brasília, indígenas de cerca de 200 povos estão reunidos no acampamento Terra Livre, o ATL. Na manhã dessa terça-feira, o grupo fez uma marcha de 6 quilômetros até o Congresso Nacional, onde os manifestantes queimaram uma caveira simbólica para protestar contra projetos que ameaçam os direitos territoriais. Esse movimento acontece no momento de pressão sobre o marco temporal e a exploração de recursos em terras indígenas. Entre as lideranças está Eliette Juruna, do Movimento de Mulheres Indígenas do Médio Xingu. Ela protestou contra a instalação da mineradora canadense Belo Sun, no Pará, região que ainda sofre os impactos da usina de Belo Monte. Então o Xingu aí pede socorro ainda e não conseguiu ainda se restabelecer. E aí já está querendo se instalar uma mineradora de canadense lá. E a gente veio trazer para cá, porque aqui é que se decide em Brasília, é aqui que está o povo que dá a canetada. Então a gente veio dizer que a gente não as quer, a gente não aceita Belo Sun no nosso território. O acampamento segue em Brasília até a próxima sexta-feira. E o Ministério do Trabalho atualizou a chamada lista suja do trabalho escravo, com a inclusão de 169 novos nomes, totalizando agora 613 empregadores. Entre os novos citados está a montadora de carros elétricos chinesa BYD. A fiscalização na empresa aconteceu em dezembro de 2024, em Camaçari, na Bahia. O Ministério Público do Trabalho resgatou 163 operários em condições degradantes nas obras da primeira fábrica da marca no país. Os trabalhadores pertenciam a uma empreiteira contratada. Na época, a BYD afirmou que rompeu o contrato com a terceirizada e que colabora com as autoridades. Outro nome que aparece é o do cantor Amado Batista. Ele foi autuado em agosto e novembro de 2025 em 2 propriedades em Goianápolis, Goiás. As autuações envolvem 14 trabalhadores. Em nota, a assessoria do artista afirmou que não houve resgate e que as irregularidades eram de uma empresa terceirizada em uma fazenda arrendada. A defesa disse ainda que um acordo foi assinado para quitar as obrigações e encerrar o processo. A inclusão nesse cadastro acontece depois da conclusão do processo administrativo e os nomes permanecem na lista por 2 anos. O documento é publicado a cada 6 meses para dar transparência às ações de fiscalização. E um ex-militar das Forças Especiais da Austrália foi preso no aeroporto de Sydney, acusado de crimes de guerra. Ben Roberts Smith, de 47 anos, é o soldado vivo mais condecorado da Austrália. E ele agora é acusado de participar do assassinato de civis desarmados no Afeganistão entre os anos de 2009 e 2012. As investigações da Polícia Federal Australiana apontam que o militar ordenou execuções para iniciar soldados novatos e esteve envolvido na morte de um agricultor algemado. Em 2023, Roberts Smith
já tinha perdido uma ação de difamação na esfera civil quando a justiça considerou as acusações verdadeiras. O militar nega as acusações e diz que as mortes ocorreram legalmente em combate. O caso se baseia num relatório que identificou evidências de 39 assassinatos ilegais cometidos por tropas australianas. O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, declarou que não vai comentar o caso para evitar interferência política no judiciário. O governo do Reino Unido negou permissão de entrada ao rapper americano Kanye West e provocou o cancelamento do festival Wireless em Londres. Segundo a BBC, o Ministério do Interior rejeitou o pedido de autorização eletrônica de viagem feito pelo artista e justificou que a presença de West não seria do interesse do bem público por ele acumular declarações antissemitas, como dizer que ama os nazistas, expressar admiração por Adolf Hitler e comercializar itens com a suástica. A contratação do rapper já tinha gerado uma crise com patrocinadores. De acordo com a revista Variety, a Pepsi encerrou uma parceria de 10 anos com o evento e outras também retiraram o apoio. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer criticou publicamente o convite ao cantor, classificando a situação como profundamente preocupante pelas declarações antissemitas e homenagem ao nazismo. Recentemente, Kanye West comprou um anúncio no Wall Street Journal para pedir desculpas à comunidade judaica, alegando que perdeu o contato com a realidade depois de ter declarado admiração por Adolf Hitler. Panorama CBN. E antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. Na caixinha de comentários do Spotify, o Lúcio Ferreira pergunta: Houston, temos imagens? Agora temos, hein, Lúcio? Reforçando, deixei o link na descrição do episódio para você ver as imagens da Terra e do lado oculto da Lua, feitos pela missão Artemis 2. E a Carolina Castro, querida, comemorando Dark Side of the Moon, que eu coloquei ontem, música do Pink Floyd, né, do álbum Dark Side of the Moon. No YouTube, a Isa Alves Rodrigues comentou: tá aí, gostei do formato informativo. Quer dizer que a Isa tá conhecendo agora o Panorama. Então, se você gostou, não esquece de curtir aí no YouTube, dá para ouvir o Panorama no YouTube. Se você tá no Spotify, pode avaliar o podcast com 5 estrelas. E já indicou o Panorama para alguém hoje? Manda o link pelo WhatsApp para quem você sabe que gosta de ficar bem informado. E atenção, ARMYs! Quem é ARMY já sabe. Quem não é ARMY, eu já explico. Para começar, que ARMY é o nome do fã-clube do BTS, o grupo de música pop da Coreia do Sul. E a alta procura pelos shows em São Paulo esgotou em poucos minutos o primeiro lote de ingressos. Mas os fãs ainda têm uma nova chance nessa quarta-feira para a apresentação do dia 31 de outubro, que vai ser no estádio do Morumbi. Para conter a ação de cambistas e evitar as tradicionais aglomerações, a plataforma Ticketmaster mudou o sistema de vendas físicas. Dessa vez não basta ir até o estádio. O interessado deve acessar o site da empresa e fazer uma pré-reserva de horário para o atendimento presencial. Para a venda geral, que começa na sexta-feira, dia 10, esse agendamento obrigatório vai ser aberto na quinta, às 4 da tarde. O limite é de 4 ingressos por CPF. Vale lembrar que a pré-venda dessa quarta-feira é restrita aos membros do fã-clube oficial ARMY que fizeram o cadastro prévio na plataforma Weverse. O que você acha de tudo isso, hein? A fila virtual para o show extra abre às 9h30 da manhã. Me manda mensagem aí. Essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã, com Bianca Santos, e eu volto na sequência. Até lá. Panorama CBN,
As principais notícias do dia em menos de meia hora.